Bom dia, pessoal. Mais uma vez estamos aqui fazendo uma gravação. Infelizmente, a gente não está conseguindo transmitir online por uma série de problemas. O servidor ontem da Noah TV não pôde ser utilizado. A gente tentou usar o YouTube e aí o pessoal acabou avisando que o áudio estava saindo duplicado, deu um problema no áudio. Então, para que a gente não deixe uma gravação com problema a respeito de um tema que tem tanto interesse, a gente achou melhor fazer essa gravação. E aí, qualquer dúvida ou pergunta que vocês tiverem, vocês podem mandar para o meu e-mail, né? Fridjof Alves, F-R-I, D de dado, T de tatu, J-O-F Alves, @hotmail.com, ou então acessar nossa página no Facebook, Frid, F-R-I-D Alves, e lá você também pode deixar a sua pergunta, né? Embaixo do vídeo que vai ficar disponibilizado, ok? O tema de hoje, para o nosso 7º encontro, é a revisão geral anual e a defasagem salarial. No encontro passado, para quem acompanhou, nós fizemos uma abordagem sobre o piso do magistério, colocamos qual é a interpretação mais correta à luz da lei número 11738/2008, e hoje vamos tratar também de uma questão ligada ao salário, porém vinculada aos demais servidores que não se enquadram como profissionais do magistério. São aqueles servidores que fizeram concurso público, tomaram posse recebendo acima de um salário e, em decorrência de não terem nenhum reajuste ou revisão, hoje estão ganhando ou um salário ou já estão perto de ganhar um salário. Então essa é a conhecida defasagem salarial. Então vamos começar nosso tema, que é um tema de fundamental importância. Pessoal, a revisão geral anual está prevista no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Nesse artigo e nesse inciso é garantido para o servidor público a revisão geral anual com a intenção de evitar a defasagem do seu salário. E essa revisão deve acontecer sem distinção de índice. Então, todos os anos, os municípios, o Estado, a União, devem enviar um projeto de lei ao Poder Legislativo para revisar o salário de seus servidores. Como direito fundamental previsto na Constituição, e também existem outros direitos nessa mesma situação, a revisão geral anual é uma norma de eficácia limitada. O que significa isso? Quando a gente fala que uma norma é de eficácia limitada, é que para sua concretização, ela depende de uma regulamentação através de lei infraconstitucional. Ou seja, o direito está garantido na Constituição, porém, para que os beneficiários possam usufruí-los, é necessário que haja uma lei infraconstitucional para que regulamente esse direito. E quando essa lei não é enviada, aquele direito fica inacessível. Por quê? Porque você não tem a lei necessária para poder materializá-lo. Então, quando a gente fala em revisão anual, a gente depende de uma lei que tem que ser enviada todos os anos, como foi dito aqui. A gente pode citar como exemplo também o direito de greve. O direito de greve ele está previsto para o servidor público, porém não existe até hoje uma regulamentação a respeito desse direito. E quando nós temos um direito fundamental que não pode ser usufruído em decorrência de uma omissão legislativa em regulamentá-lo, existe um remédio constitucional chamado mandado de injunção, que tem por objetivo suprir essa omissão e permitir que aquele direito fundamentado possa ser efetivado. Só que o mandado de injunção, ele vai funcionar de uma maneira diferente a depender do direito fundamental que deve ser respeitado. Por exemplo, quando houve o ingresso do mandado de injunção para garantir o direito de greve para o servidor público, qual foi a decisão que o Supremo Tribunal Federal encontrou para suprir essa omissão?
nós falamos em um dos nossos encontros sobre esse tema e ficou bem claro que naquele mandado de junção o STF adotou um modelo concretista geral e deu um prazo para que o Poder Executivo enviasse uma lei ao Poder Legislativo para regulamentar o direito de greve para o servidor público. Enquanto essa lei não for enviada, para que não permaneça a omissão, aplica-se a lei de greve do setor privado. Então, nesse caso concreto, o STF deu um efeito concretista a esse mandado de junção. Ou seja, além de declarar a omissão, encontrou uma solução temporária para permitir que o servidor público pudesse usufruir do direito fundamental de greve, usando da analogia. O que é analogia? É aplicar uma lei semelhante aplicada a outro grupo, aplicá-lo para esse grupo que não tem a mesma lei, mas está na mesma situação. Então, se no setor privado o direito de greve é garantido por uma lei, e no setor público o direito de greve também é garantido, mas não existe a lei, aplique-se então no que couber a lei relativa ao setor privado. Porém, quando a gente fala de revisão geral anual, é muito complicado encontrar uma solução igual à que foi encontrada para o direito de greve. Por quê? Porque, pessoal, não tem como você aplicar por analogia uma lei de revisão ou de reajuste. É impossível entrar com mandado de junção para dizer o seguinte: olha, enquanto o Poder Executivo não mandar a lei garantindo o direito à revisão geral, nós vamos aplicar por analogia a lei de reajuste do salário mínimo. Não pode. Por quê? Porque quando a gente fala de revisão, a gente fala de aumento de folha, a gente fala de gasto público. E esse é um princípio da Constituição. Nenhum Poder Executivo ele pode gastar recurso sem autorização do Poder Legislativo. Então, como é que eu vou dar um aumento baseado numa lei de outro poder? A lei que regulamenta o salário mínimo é uma lei de âmbito federal. Como é que eu vou aplicar por analogia essa lei no âmbito municipal, se foi um outro ente, no caso a União, que criou essa lei? Nesse caso, a gente estaria criando um conflito de competências. Então, não seria correto aplicar uma lei federal para tratar de reajuste de servidor municipal ou servidor estadual. Então, vocês percebem que, nesse caso concreto, o mandado de junção deixa de ter um efeito concreto. Ou seja, ele declara a omissão, mas acaba deixando sem uma solução. Por quê? Porque ele diz que realmente existe um direito fundamental que não está sendo usufruído porque não existe a lei. Porém, ele não diz o que é que vai fazer durante a omissão dessa lei, como fez no exemplo que eu dei com o direito de greve. Aí nessa parte, nós chegamos num ponto polêmico, justamente porque muitas pessoas acham que ao entrar com mandado de junção e ter declarado a omissão, esse remédio acaba não tendo eficácia. Por quê? Porque as pessoas pensam que ao declarar a omissão, o Poder Judiciário não pode obrigar que o Executivo mande uma lei, porque senão estaria violando o princípio de separação dos poderes. Então o Poder Judiciário não pode obrigar, declara a omissão e muita gente acha que fica por aí mesmo. Porém, as coisas não são desse modo. Como é que a gente, numa situação dessa, pode tratar juridicamente da questão? Nós temos a decisão do Supremo Tribunal Federal, que é o mandado de junção 283, de 20 de março de 91, relator foi o Sepúlveda Pertence, onde nessa decisão, ele além de declarar a omissão do Poder Executivo em mandar uma lei que garantisse o direito à revisão, ele ainda deixou consignado na ementa algo muito interessante. O que foi que ficou consignado nessa ementa? Ficou consignado o seguinte: se ultrapassado o prazo da lei ser enviada, ou seja, existe a omissão e você tem um prazo para mandar essa lei garantindo a revisão, e essa lei não for enviada nesse prazo, é reconhecido ao impetrante, no caso aos servidores que ingressaram com essa ação, o direito de buscar pela via adequada perdas e danos. Quando a gente fala em perdas e danos, a gente está se deparando com uma perdas e danos
que foi gerado em decorrência de uma omissão legislativa. Dr. Fried, como é essa história de danos por omissão legislativa? Para vocês entenderem isso, é importante vocês saberem o que é que tem previsto no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Se você der uma olhada nesse artigo, nesse parágrafo especificamente, você vai perceber que nesse parágrafo está regulamentada a responsabilidade objetiva do Estado. O que é a responsabilidade objetiva do Estado? O Estado, quando causa algum dano através de algum ato comissivo, ele é obrigado a reparar os prejudicados independente de culpa. No Brasil, a gente aplica a teoria do risco administrativo como regra. Ou seja, quando o Estado causa um dano, independente de culpa, ele é obrigado a repará-lo. Então, basta que a pessoa comprove o ato, o dano e o nexo causal para conseguir aí alguma indenização. Claro que o Estado pode se utilizar da força maior ou pode se utilizar da culpa exclusiva da vítima para fugir dessa responsabilidade. Como eu falei, aplica-se a teoria do risco administrativo. Provadas essas condições, e aí sem que haja nenhum tipo de excludente de responsabilidade, o Estado responde pelo dano, independente de culpa. A jurisprudência e a doutrina também trabalharam essa responsabilidade quando ela ocorre através de uma omissão. Quando o Estado causa o dano em decorrência de uma omissão, aí a gente não aplica a responsabilidade objetiva. A gente passa a aplicar a responsabilidade subjetiva. E qual é a diferença da responsabilidade objetiva para a responsabilidade subjetiva? É que enquanto na responsabilidade objetiva deve ser comprovado ato, dano e nexo causal, então somente, na responsabilidade subjetiva tem que ser comprovado o ato, o dano, o nexo causal e o dolo ou a culpa de causar aquele dano em decorrência da omissão. A culpa, ela ocorre nas hipóteses de imprudência, imperícia e negligência. E o dolo ocorre quando o Estado pratica uma omissão proposital, ou seja, ele sabe que tem que mandar uma lei e ainda assim não manda. Nesse sentido, caracteriza o dolo. Por que eu estou falando para vocês da responsabilidade objetiva e da responsabilidade subjetiva? Porque nessa decisão do Supremo Tribunal Federal ficou claro que se o Poder Executivo não mandasse a lei num prazo razoável, automaticamente, expirado aquele prazo, surge para os servidores o direito a buscar a reparação de danos em decorrência da omissão legislativa. E como eu falei agora há pouco, está mais do que comprovado que houve uma omissão dolosa, foi deixado de praticar um ato, a falta desse ato gerou um dano e há um nexo de causalidade entre a omissão e o dano sofrido pelos servidores. Então, os servidores, através da responsabilidade subjetiva do Estado, pode buscar, pela via adequada, o ressarcimento e uma indenização em decorrência daquela mora legislativa ou daquela omissão legislativa. Tanto o que recentemente tivemos uma decisão interessantíssima do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, mandado de segurança 1731-09-2004-403-6002, do dia 19 de julho de 2012, que condenou a União em danos morais por omissão legislativa no valor de R$24 mil para cada servidor que ingressou com essa ação. Justamente porque o mandado de junção ele não substitui a ação de cobrança. Ele declara a omissão, mas não pode condenar o ente a pagar uma indenização. Porém, uma vez declarada essa omissão, caracteriza o dolo da administração em não mandar a lei de revisão. E aí o pessoal ingressa com uma ação própria de danos morais e, é claro, nessa ação vai usar a decisão do mandado de junção para dizer o seguinte: olha, senhor juiz, nós entramos com o mandado de junção, foi declarada a omissão e agora nós estamos pleiteando danos morais porque o prazo
que o Poder Executivo tinha de mandar a lei já passou e essa lei não foi mandada. Então, diferente do mandado de junção concretista da lei de greve, o mandado de junção aqui serve como um meio para que posteriormente os servidores prejudicados possam utilizar essa decisão, onde vai restar declarada a omissão, através de uma ação própria para cobrar os danos morais. Lógico que não é obrigatório que seja dada entrada no mandado de junção. Numa mesma ação, você pode unir um pedido de declaração com um pedido de condenação. Então, se você entrar com ação ordinária, pedido que seja declarada a omissão legislativa, e uma vez declarada essa omissão, seja condenado o ente por danos morais, é possível que isso seja feito numa ação só. Mas independente de ser feito numa ação só ou através de mandado de junção, ao final nós já temos precedentes jurisprudenciais onde manda condenar o ente responsável em dar a revisão em um ressarcimento àqueles servidores que foram prejudicados. Muitas pessoas me perguntam às vezes por que não se aplica o INPC ou o IPCA em relação à questão da revisão. Lógico, pessoal, que a gente pode usar o INPC e o IPCA para ter uma ideia geral de quanto é aquela defasagem. Porém, e infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, através da súmula 681, eles declararam o seguinte: é incondicional a vinculação do reajuste de vencimento dos servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Então, infelizmente, esses índices eles não podem ser usados. Ou seja, o INPC e o IPCA não podem ser automaticamente utilizados para fins de reajuste. E aí não tem como a gente usar esse índice como parâmetro num processo, justamente porque existe uma súmula do Supremo Tribunal Federal que veda essa utilização. Lógico que se existir plano de cargos e carreira nos municípios ou nos estados, onde haja uma vinculação a uma qualificação mínima com pagamento de um vencimento mínimo e as demais qualificações, nível médio, graduado e pós, tem um percentual previsto em lei, é lógico que quando se reajusta o salário mínimo, nesses planos, automaticamente se reajusta os demais níveis. Porém, nem sempre isso acontece. Muitos planos de carreira não têm essa previsão expressa, ou seja, você não tem essa diferença em percentual contido na lei entre os níveis de qualificação, e aí muitas vezes a política de reajuste do salário mínimo acaba tendo um percentual superior às revisões que normalmente são dadas para esses servidores. Por quê? Porque a lei que regulamenta a política de reajuste do salário mínimo, ela utiliza a taxa real do crescimento do PIB somada com o INPC. E muitas vezes os municípios, ou os estados, ou a União, mandam índices inferiores ao índice que é aplicado para o salário mínimo. Então, automaticamente, aquele salário que tinha uma distância inicial do que eu ganho hoje para o que é pago de salário mínimo, ele acaba se aproximando justamente porque os reajustes utilizados não são reajustes em percentuais iguais. E isso acaba criando uma séria distorção. Para você ter uma noção real da sua perda, basta você dar uma olhada no edital do concurso e ver quanto o cargo recebia comparado com o menor salário, que é o salário mínimo que era pago. E aí você tira a diferença. Calculando essa diferença, se você aplicar esse percentual em cima do mínimo atual, aí você vai ter uma noção real do quanto é que você hoje deveria estar ganhando. Então, como não é possível utilizar esses índices de correção federais, não dá para usar esses índices, e muitas vezes os municípios não têm uma política, não têm uma lei de reajuste, aí a gente acaba tendo que entrar com essa ação de danos morais para que no caso concreto seja verificado de quanto é esse dano, quanto prejuízos os servidores estão somando pela falta de reajuste, e no final dessa ação declarada a omissão, aí a justiça vai dizer quanto mais ou menos será o ressarcimento de danos morais em decorrência da omissão legislativa, né? Então, assim, não tem como obrigar o ente responsável a mandar a lei,
mas tem como sim, por outra via, obrigar que o ente indenize as pessoas em decorrência da sua omissão, né? Então, pessoal, existe uma solução, a solução é essa. O direito à revisão é um direito fundamental. Antes de se procurar a via judicial, é necessário que seja exaurida a via administrativa. O meio mais eficaz de conseguir alcançar um direito é através do embate, da luta. A justiça não é rápida, a justiça é lenta. Então é por isso que a gente sugere que primeiro seja exaurida a esfera administrativa, seja tentada a negociação, sejam organizadas paralisações, greves, todo o meio de pressão necessário para forçar o Poder Executivo a mandar a lei de reajuste, e aí exaurida todas essas tentativas, não obtendo êxito em nenhuma, aí se judicializa a questão através do mandado de junção para declarar a omissão e depois com uma ação de perdas e danos, ou então entra com ação só para declarar a omissão e uma vez declarada também que seja garantida essa perdas e danos. Então é possível sim buscar essa reparação, os servidores devem buscá-la porque é um direito constitucional, é um direito fundamental que a grande maioria dos gestores não estão cumprindo. Ok, pessoal? Então nós temos essa solução. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a esse assunto, pode mandar um e-mail, pode entrar na nossa página no Facebook, que eu falei no início, não custa repetir, Fridjof Alves, FRIDTJOF, tudo junto, alves@hotmail.com, e a nossa página no Facebook, Frid, FRID Alves. Entra lá, deixa sua pergunta, que qualquer dúvida que tenha ficado dessa exposição, a gente vai ter o prazer em esclarecer para vocês. Ok? Então não deixem de lutar, não abandonem esse direito fundamental e busquem a efetivação desse direito, porque vocês devem buscá-lo. É um direito garantido, é um direito líquido e certo, e não é a omissão legislativa do Estado ou dos municípios que deve deixar você de usufruir de um direito constitucionalmente previsto e que é de caráter fundamental. Ok? Até a próxima, bom final de semana e forte abraço para vocês.